E temos uma entrevista especial hoje aqui no nosso programa. Os Pingos nos Is recebe no estúdio da Jovem Pan em São Paulo o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes. Seja bem-vindo, ministro. É um prazer recebê-lo. Obrigado, um prazer estar com vocês aqui. Ministro, como o senhor mesmo já estava lembrando agora há pouco, a última vez que nos encontramos foi quando eu fui fazer pela Jovem Pan a cobertura da apuração da eleição de 2018 na casa do atual presidente Jair Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro. O senhor estava presente, vários outros que se tornariam ministros também estavam presentes. Eu entrevistei vários e eu lembro aqui um trecho dessa entrevista em que o senhor, ministro, mostrou toda a sua história de um modo resumido. Pode soltar a produção? Quando fala de astronauta, uma coisa interessante, geralmente o pessoal acha assim, aquele cara tá lá flutuando no espaço, esquece de ver a carreira toda que a gente tem por trás, né? Então, por exemplo, eu sou administrador, com ênfase em administração pública, coisa que pouca gente sabe, né? Eu sou bacharel em ciências aeronáuticas também. Eu sou engenheiro formado pelo ITA. Eu tenho pós-graduação na área de sistemas, integração de sistemas. Eu tenho trabalhado com a NASA há 20 anos nessa área e tive a oportunidade de conhecer muita coisa no Brasil e fora do Brasil, dentro do setor de ciência e tecnologia, e principalmente em como conduzir isso de forma a ter resultados. Eu sou empresário também. Então, quando você investe dinheiro em alguma coisa, você quer ver o resultado daquilo ali. Quando um contribuinte investe dinheiro em ciência e tecnologia, né, com o seu imposto, tem que ter um resultado daquilo ali. Esse resultado você pode ter na produção de riquezas ou você pode ter na melhora da qualidade de vida das pessoas. E a gente pode interferir positivamente dos dois lados. Eu também sou embaixador da ONU para desenvolvimento industrial. Então eu trabalho em projetos exatamente de desenvolvimento sustentável, o que permite também um conhecimento grande na área e um relacionamento muito bom. Pode ter certeza que no dia seguinte eu sentar naquela cadeira, eu vou pegar o telefone e ligar, por exemplo, para o Pedro Duque, que é amigo meu, e ele é o ministro de Ciência e Tecnologia na Espanha, que é um astronauta também. A Julie Payette, ela é governadora geral do Canadá. A gente repartia a sala na NASA, né? Então, você vê que esses conhecimentos todos, a gente pretende transformar isso em benefícios para o país. Ministro Legal. Marcos Pontes, como é que agora, com 10 meses praticamente de governo, o senhor vê essa entrevista que o senhor me deu no dia da vitória do Jair Bolsonaro? O senhor conseguiu implementar aquilo que o senhor antecipou? Pois é, eu estava olhando ali, muito bacana, mas aliás, uma coisa que eu mesmo não tinha reparado, mas você vê que estava na minha cabeça, o Ministério hoje ele está reestruturado e a missão do Ministério oficial, que todo mundo que trabalha no Ministério tem que saber, ela é a seguinte, foi colocado, né, por mim durante a transição, produzir conhecimento para o país, produzir riquezas para o país através de novas empresas, startups, produtos e serviços de tecnologia, contribuir com a qualidade de vida das pessoas, né? Aí eu reparei ali que eu já estava falando dessa missão lá atrás, é uma coisa que estava na minha cabeça, a gente implementou no Ministério, e isso tudo deu partida numa reestruturação que começou durante a transição com a análise dos problemas, dos cenários de ciência e tecnologia no Brasil e no restante do planeta, também das oportunidades e riscos desses cenários. Isso nós chegamos a um conjunto de prioridades que geraram estratégias, que geram programas, projetos e assim por diante. E a gente segue isso aí num planejamento estratégico do Ministério. E tem dado bom resultado. Eu fiquei, vamos dizer assim, quieto durante todo o começo, preparando, ajustando essas coisas, e você vê que os resultados agora já estão aparecendo, né, de várias formas. Basta ver 2 projetos aprovados recentemente no Congresso que mudam certos setores do país. O PL 79, no setor de telecomunicações, que é uma nova era na parte de telecomunicações. Nós vamos finalmente ter recursos para fazer investimentos, para conectar o Brasil todo. É um grande programa que a gente chama de MCT, que conecta o Brasil, né, com fibra ótica, satélite, etc., levando internet de banda larga para os lugares mais distantes do país. E outro agora que está em tramitação, mas já passou a fase difícil, aprovado ontem um acordo de salvaguardas tecnológicas na Câmara dos Segue agora para o Senado, mas isso é histórico também, porque tá lá com essa necessidade há mais de 20 anos, né? E esse acordo PL também já estava praticamente 6 anos em tramitação. Então, muita coisa vai acontecer ainda, está acontecendo e vai acontecer de bom aí na ciência e tecnologia. O senhor acha que isso tem sido devidamente divulgado, ministro? Porque pouca gente é informado, recebe essas boas notícias. Por quê?
Nós não... essa é uma parte que até eu brinquei outro dia numa entrevista que nós demos. Eu passei a maior parte do ano, né, reorganizando o Ministério, fazendo todo esse dever de casa, vamos chamar assim, e nós não divulgamos mesmo. Isso aí foi uma questão. Agora sim, nós entramos numa fase do Ministério em que no nosso planejamento entra a parte de comunicação, e é bom ressaltar que essa semana é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Então, justamente nesse momento, nós escolhemos esse momento para começar a divulgar as coisas do Ministério. É importante essa semana também, no sentido de popularização da ciência, para as pessoas verem a ciência e tecnologia no seu dia a dia. E é bacana quando você vê o rosto das pessoas olhando o que tem nas diversas unidades de pesquisas, que o pessoal olha e fala assim, puxa, não sabia que o Brasil tinha isso. A gente tem. E agora a gente está divulgando. Nós acabamos de lançar também uma revista do Ministério, que tem setores dedicados a cada uma dessas unidades de pesquisas. E agora sim, a gente vai começar a divulgar mais as atividades do Ministério. O senhor estava falando sobre a semana aqui em São Paulo, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e eu vi que o senhor estava falando sobre os planos do governo em relação à inteligência artificial. Como é que é isso? Exato. Essa é uma das pautas que eu coloquei logo de início também. Nós colocamos quatro áreas que trazem, vamos dizer, elas conduzem tudo que a gente faz dentro do Ministério, são conduzidas por essas 4 áreas. Isso é parte da Secretaria de Tecnologias Aplicadas. A primeira dessas áreas são tecnologias estratégicas, ou seja, ali tem espaço, né, aeroespacial, nuclear, segurança cibernética, inteligência artificial e materiais avançados. A segunda área são tecnologias para produção. Ali nós temos tecnologias para indústria, tecnologia para o agronegócio e para serviços. Terceira área, tecnologias para o desenvolvimento sustentável. Então, cidades inteligentes, energias renováveis, biotecnologia, tratamento de resíduos sólidos e etc. E a quarta área, tecnologias sociais. Então, entra tecnologias para saneamento, tecnologias para saúde, tecnologias assistivas e assim por diante. Então, você vê que essa é uma das áreas que nós colocamos como prioritárias no Ministério. E nós temos agora a criação de 8 laboratórios de inteligência artificial. Não é construir um prédio novo e não é nada disso, é utilizar instalações já existentes, institutos e organizações existentes, e ali criar um núcleo de inteligência artificial. Esse nós estamos fazendo em parceria com a FAPESP. Então, um desses laboratórios vai trabalhar vamos dizer assim, no topo dessa tecnologia, na fronteira da tecnologia de inteligência artificial, que vai ser conectado com o Centro de Segurança Cibernética do Exército. Os outros 7 laboratórios vão trabalhar com inteligência artificial aplicada. 4 deles conectados com as câmaras que nós já temos instituídas no decreto de Internet das Coisas, ou seja, um vai ser voltado para o agro 4.0, outro para a saúde 4.0, indústria 4.0 e cidades 4.0. Os outros 3 ainda estamos decidindo qual a área, né, que cada um deles vai apontar. Mas é importante destacar que esse tipo de tecnologia, que eu tenho já falado desde o ano passado, assim como materiais avançados, é uma tecnologia essencial para muitas áreas. E isso vai, de novo, revolucionar, né, a vida dos brasileiros e a vida no mundo, que já está sendo modificado com o uso de inteligência artificial. É só para complementar, antes de passar aqui a palavra para o José Maria Trindade, que esse termo internet das coisas é muito usado por quem é da área, mas tem boa parte do público que não entende. Como é que é isso, ministro? Olha, a internet das coisas é o seguinte, no momento que você tem máquinas que se comunicam, né, comunicação máquina-máquina, para transmitir informações, e quando você dá um comando para um tipo de um sistema, ele atua utilizando essa comunicação entre as máquinas. Isso é utilizado dentro de indústrias, por exemplo, é utilizado no agronegócio, a gente levando comunicação para o agronegócio, você poder ter as comunicações entre máquinas, por exemplo, fazendo a colheita, entre sensores espalhados no terreno. Eu não sou especialista em agricultura, mas que consiga medir a qualidade da terra, a quantidade de umidade, por exemplo, para que se faça aplicação de água com irrigação de precisão e até de defensivos, né, de forma precisa. Você economiza e melhora, vamos dizer assim, o sistema, o meio ambiente também é bom. Você vê que isso vai estar no nosso dia a dia. As coisas em casa vão se conversar com os nossos carros, com o telefone e assim por diante. Uma coisa interessante nesse decreto de internet das coisas é que nós, conversando com a economia, nós conseguimos reduzir as taxas, né, os impostos,
para colocação desses sensores a praticamente zero. Por que isso é importante? Porque quando você aciona um celular, por exemplo, o registro de um celular, você paga uma taxa, né? Ou a empresa paga uma taxa consideravelmente alta. Imagina se isso fosse feito para cada um dos sensores e milhões de sensores que vão ser colocados no país. Lógico que a arrecadação de imposto ia ser enorme, mas isso não seria um país competitivo. Então a gente conseguiu reduzir essa taxa de forma que as empresas podem utilizar dessa nova tecnologia, e isso em conjunção com 5G vai novamente vai trazer com um tempo de latência, explicar um pouquinho sobre o tempo de latência. Claro. Tempo que demora para você enviar um sinal e receber a telemetria, comando de telemetria. Isso vai permitir coisas como carros com operação automática e toda essa operação automática em indústrias e etc. José Maria Trindade, de Brasília, tem uma pergunta para o senhor, ministro. Diga, Zé. Tem sim. Olha, ministro, acompanhando os deputados que foram visitar Angra dos Reis, um amigo meu, jornalista, que foi seguindo os deputados, ficou impressionado com a estrutura, né, que ele encontrou lá. E a gente vê que a impressão que se tem é que o Brasil e parte do mundo está abandonando a energia nuclear. É um debate muito longo, existem prós e contra, né? Mas a pergunta que eu queria saber é o seguinte: se o Brasil ainda aposta nesse tipo de produção de energia nuclear, né, e qual o futuro disso? E o futuro aí das energias alternativas, como sol e vento. O Brasil está aí na iminência não é o governo, né, mas a ANEEL, de taxar o sol e o vento, né, cobrar impostos nessas energias novas. Então, primeiro, sobre o futuro da energia nuclear no Brasil e como se houver aí essa decisão da ANEEL de taxar, de cobrar impostos da produção de energia do sol e vento. Olha só, começar pela necessidade de energia, que é uma das grandes necessidades no planeta, né? Quando a gente fala, eu gosto de pensar, essa é a vantagem do ponto de vista de astronauta. Você olha essa espaçonave azul da gente, né, com 7 bilhões de tripulantes e recursos limitados. E energia é uma das necessidades que nós temos para o futuro da humanidade. Energia, comida, água e uma série deles refletidos até nos objetivos, né, da ONU nessa parte de sustentáveis. E o desenvolvimento de energias renováveis é uma das nossas prioridades ali no Ministério. Isso a gente fala, inclusive na área nuclear, também, né, a utilização de energia nuclear e a utilização dessa mesma tecnologia, por exemplo, para a área de farmácia, né, para fármacos, na área de exames, diagnósticos, etc. E nós temos um projeto que é um reator multipropósito, né, que é um projeto que está ainda embrionário. A gente pretende dar uma boa acelerada nesse projeto, que ele é feito com a Marinha e ele é feito também com uma empresa, a Envap, uma empresa da Argentina, né? Então, o desenvolvimento disso vai ajudar bastante o país nessas outras áreas. Se a gente pensa na energia nuclear, tem gente que pensa em bomba atômica, a gente está longe disso, não faz parte dos nossos objetivos. A gente pensa em energia e a gente pensa nessas utilizações da energia nuclear, né, para fármacos e para outras aplicações diagnósticas, etc., outras aplicações civis. Quanto à parte de energia eólica e energia solar, existe um grande plano, principalmente na região do Nordeste ali, se você olhar, já tem várias fazendas, vamos dizer assim, de energia eólica e agora começando mais com energia solar. É realmente uma alternativa muito interessante para a energia. Seria ainda mais interessante se a gente pudesse jogar no grid, né, de energia, podendo participar do leilão, produtores com menor energia, né? Isso seria interessante também para poder permitir a agricultores, por exemplo, agricultores terem a sua, vamos chamar assim, fazenda solar ali que pudesse produzir também, mas ainda não está nesse estágio em termos de legislação. Isso é uma coisa que eu costumo dizer, assim, a tecnologia ela cresce exponencialmente, né? A educação que deve acompanhar a tecnologia para promover novas carreiras, novas atividades, ela não consegue acompanhar a tecnologia, então ela tem sempre um lag, sempre um atrasozinho ali que a gente precisa achar uma maneira de reduzir. Senão a gente tem muitos empregos abertos, como já existe hoje em muitas áreas da tecnologia, e não tem profissionais com a competência para assumir aqueles postos. E em compensação... Mas é a cobrança de impostos? Sim, da cobrança de impostos. Bom, eu não sei exatamente como que a ANEEL vai fazer essa parte,
Mas é interessante que o imposto sempre acompanhe esses desenvolvimentos, né? A gente tem que discutir isso aí de maneira correta, de forma que, da mesma forma como eu falei dos sensores, que a gente conseguiu reduzir os impostos para aumentar a competitividade do país, isso pode ser analisado e deve ser analisado dessa forma também, né? Mas só para completar essa parte da educação, que para mim é importante, que às vezes o pessoal fala assim, pô, nós temos muitos desempregados. Nós temos muitas vagas também com que exigem uma outro tipo de qualificação que a gente não tem ainda. Então a gente precisa melhorar essa educação, que ela acompanhar melhor o crescimento da curva da tecnologia. E aí vem por último ali a parte de legislação, né? Como que a legislação vai acompanhar todas essas mudanças. E aí é a briga que a gente tem dentro do Ministério de atualizar a nossa legislação. Ministro, uma questão prática. As áreas que o senhor comanda estão participando de alguma forma desse esforço para, primeiro, identificar, né, a origem dessas manchas de óleo que estão chegando às praias do Nordeste. Depois, como contê-las? Tem alguma participação? Nós temos uma participação que vai do INPE. Por exemplo, um dos nossos pesquisadores do INPE, ele fez uma estimativa, um modelamento utilizando os dados que ele tinha e os dados de correntes para tentar achar uma área, né, provável de início de toda essa movimentação do óleo. Por enquanto não se sabe. Por enquanto não sabe, não tem certeza ainda. E, além disso, nós estamos testando 3 tecnologias diferentes para tratar essas manchas, né? Tratar o óleo. Na verdade, não é bem um óleo, isso aí é um negócio mais parecido com um piche, para tratar aquilo lá e eliminar. Um dos problemas que existem nesses tipos de tratamento, e um deles, eles não têm esse problema, é que tem uma parte do óleo que flutua e uma parte que afunda. Essa parte que afunda, a gente vê o que flutua, que é feio, tudo, mas um dos piores problemas é a coisa que afunda, que vai para lá, que vai justamente para a vida marinha ali, né? Perfeito. Então, corais, imagina, corais, crustáceos, etc., que vai afetar tudo isso. E alguns dos tratamentos, eles decantam isso aí. Então, em vez de melhorar o problema, ele desaparece da superfície e coloca embaixo do tapete, ele acaba piorando. Então, um desses tratamentos que nós temos analisado, ele trabalha em 3 etapas. Uma delas, ela quebra, vamos dizer, essas moléculas de forma que já logo na primeira etapa, com essa parte de bioagentes e de enzimas, ele consegue quebrar aquela substância, ela passa a não ter mais risco, vamos dizer assim, nem de incêndio, nem de nada disso. E outra coisa é que ela faz com que flutue então o que está embaixo, se você injetar ali, ele faz flutuar esse tipo de coisa, faz o tratamento na superfície. E a terceira fase são nutrientes, para formar um conjunto de bactérias que consomem tudo aquilo lá e não deixam resíduos depois. A gente tem analisado essa tecnologia e também em contato, em parceria aí com o Ministério do Meio Ambiente. Ministro, o senhor, por ser astronauta, por ter esse histórico, já era, mesmo para quem não o conhecia em maiores detalhes, como o senhor até se apresentou naquela entrevista para mim no dia da apuração, já era considerado um quadro técnico para a pasta de Ciência e Tecnologia. E há outros quadros técnicos escolhidos pelo presidente Jair Bolsonaro: Paulo Guedes na Economia, o Sérgio Moro na Justiça, a Tereza Cristina na Agricultura, o Tarcísio na Infraestrutura. O Paulo Guedes e o Sérgio Moro ficam são alvejados pela oposição do governo, principalmente porque discorda da reforma da Previdência do Paulo Guedes. Tem uma parte ali que foi condenada ou é aliado de políticos que foram condenados pelo Sérgio Moro quando ele era juiz da Lava Jato. Na Agricultura, a própria Tereza Cristina ainda é alvo também, em razão da combatividade de uma parte dos políticos em relação ao agronegócio. E o senhor e o Tarcísio Gomes de Freitas são aqueles quadros técnicos que estão trabalhando nas suas funções, mas aparecendo pouco nesse debate político mais acentuado. A gente está vendo agora uma crise, a gente falou aqui em detalhes, dentro do partido do presidente da República, no PSL, fora todas essas discussões políticas, nas redes sociais também. Como é que o senhor consegue sobreviver imune a todo esse debate político, muitas vezes muito pesado? Eu acho que é justamente como você falou, esses ministérios são muito técnicos, né? Então, e o próprio presidente, né, brincando, aquele jeitão dele, fala assim, pô, essa parte, você cuida da ciência e tecnologia, a política deixa comigo, que eu que entendo dessa parte. Então, eu tenho lá ele, tem o Ramos, tem o Onix, que estão ali. Eu fico realmente um tanto distante de toda essa discussão. Lógico que acompanho com detalhes, mas você fica
distante. E o Ministério é um ministério muito grande. Você imaginar, são mais de 35 unidades vinculadas. É realmente um ministério que demanda muito em você. Então, eu ocupo meu tempo ali, eu tenho... Essa é uma das coisas boas do presidente também, que ele não só fez essas escolhas sem ser escolhas políticas, mas também ele nos deu essa oportunidade de escolher as pessoas da maneira como nós precisávamos. Então, dentro do Ministério, eu fiz a escolha de secretários e outros componentes com currículo, igual uma empresa. Você pega uma série de currículos, escolhe alguns bons, e aí faz a entrevista e escolhe, bom, quero esse daqui para tal, esse aqui. Então a escolha foi muito técnica. E isso ajuda a você ter um ministério técnico com técnicos em cada uma das áreas, né? Ajuda a conduzir e os trabalhos seguem de uma forma mais tranquila. Mas você vê que o ministério não aparece muito também nas oscilações, inclusive com relação aos contingenciamentos e cortes, que nós tivemos cortes grandes, mas não deve ter ouvido, exceto a questão do CNPq, que já foi resolvida, graças a Deus, na semana passada. Não se ouviu muita coisa com relação aos problemas de orçamento ali dentro. Porque agora o que uma queixa recorrente, né? Assim, falta dinheiro para pesquisa. Pesquisa científica no Brasil, exatamente. Esse é o ponto ali que ainda aparece um pouco no debate político de vez em quando. Como é que está essa questão? Isso, olha, está equacionada, vamos dizer assim. Nós tivemos um corte lá no começo, um contingenciamento de 42,27%. O que é bastante alto, você imaginar, é quase 50%. Isso em relação a pesquisas em universidades federais, não? Também, porque nós também aportamos muitos recursos para essas pesquisas lá. Mas com relação são discricionários, como que a gente movimenta os investimentos ali dentro, que é uma parte relativamente pequena do orçamento, né, que tem a parte toda obrigatória. E dessa parte, desses 42, o que eu fiz então? Quando nós tivemos esse contingenciamento, a primeira coisa foi reunir a equipe toda ali. Eu tenho uma equipe muito boa na área de fundos e finanças, né? Aliás, eu tenho uma configuração no Ministério que nós formamos que é um tanto diferente do usual. Ela é mais para uma empresa, mas permite muita flexibilidade no nosso trabalho. Então, nós decidimos o seguinte: vamos pegar as unidades de pesquisas, que são nossos braços, vamos dizer assim, operacional, que o Ministério mesmo ele é a parte burocrática, para dali saem as ideias e tudo isso, mas os braços estão nas unidades. Não vamos deixar nenhum contingenciamento nas unidades de pesquisas. Imagina, tiver um corte quase 50%, as unidades de pesquisa vão ter 0 de corte. Primeira decisão foi essa. Segunda, as bolsas do CNPq, que irrigam a pesquisa básica do país, e pesquisa básica é essencial para se ter inovações e outras coisas, nós vamos proteger essas bolsas, não vamos colocar nenhum corte. Só que o dinheiro que nós tínhamos para as bolsas, já pela lei aprovada no ano passado, tinha um déficit de 330 milhões. Ou seja, eu tinha recurso para pagar as bolsas, mais de 80 mil bolsas, até agosto. Ou seja, o último pagamento seria 5 de setembro. E eu vim avisando isso desde o começo do ano, trabalhando com a equipe econômica, falando para eles, a gente precisa. Algumas pessoas falam, você tem que ir reduzindo já isso, mas nós fizemos essa escolha de proteger as bolsas, porque isso é importante para a comunidade científica. E quando chegou no último mês, eu tive que fazer uma movimentação emergencial de tirar 82,5 milhões da parte de fomento, né, do próprio CNPq, transportar aquilo para as bolsas. Com isso, a gente passou mais um mês, pagamos em outubro, mês de setembro, e com as conversas com o Ministério da Economia, finalmente nós conseguimos resolver o problema através de uma portaria do Ministério da Economia, com 153 milhões, que eles já assinaram, vai pagar 2 meses, e mais um PLN 41, um número com 97 milhões para o mês de dezembro. Com isso a gente completa o ano e sem ter nenhum tipo de corte no CNPq. Ministro, o senhor falou aí sobre segurança cibernética nessa fase em que a Polícia Federal prendeu os hackers que invadiram celulares de autoridades como o próprio ministro Sérgio Moro. O que se faz na sua pasta nesse sentido para melhorar a segurança? Essa também uma das nossas áreas de prioridade, segurança cibernética. Não só no sentido de comunicações, como é esse caso mais específico, mas também lembrando que agora há pouco nós estávamos falando sobre a internet das coisas, a comunicação máquina a máquina e toda a automatização que vai acontecer, utilização de inteligência cibernética, inteligência artificial e etc. Ou seja, grandes sistemas como o sistema de energia,
por exemplo, sistemas de controle de tráfego, né, nas cidades, os sistemas dentro das cidades inteligentes, trabalhando com dados, e inclusive dados de saúde, etc. Todos esses, se não houver uma segurança cibernética, um sistema muito bem estabelecido, coloca em risco, certamente, né, a convivência, coloca em risco a própria estrutura, né, do nosso dia a dia. Nos Estados Unidos é um debate muito forte a respeito disso, porque tem dados militares que envolvem a vida de muita gente e estão sempre sob ataques de hackers, né, os órgãos do governo. Então aqui também existe alguma preocupação nesse sentido. Também, sem dúvida nenhuma. E por isso que quando nós criamos a ideia dos laboratórios de inteligência artificial, o primeiro deles, que vai trabalhar, como eu falei, na fronteira dessa tecnologia, esse daí é conectado diretamente com o Centro de Segurança Cibernética do Exército, né, onde nós temos no país, vamos dizer assim, um maior avanço nessa área, justamente para que as demandas e possibilidades sejam trocadas de maneira muito rápida ali. É como no sistema de aviação no Brasil, que nós temos o Sindacta, né, trabalhando na área civil e militar para ser mais eficiente no sistema. É a mesma ideia. O senhor pretende... Existe muito cientista brasileiro a ser repatriado, que tenha saído daqui por falta de condições de trabalho? O senhor pode mensurar isso aí? Existe, e essa é uma das nossas grandes preocupações, né? Gradualmente, a infraestrutura de pesquisa no Brasil, que ela é composta das nossas, por exemplo, unidades de pesquisas do Ministério, unidades de pesquisas de outros ministérios também, como Fiocruz, Embrapa e etc., e dentro das universidades, essa estrutura ela foi, assim como o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia veio caindo como uma cachoeira, que eu costumo falar assim, ao longo do tempo, ao longo dos anos, desde 2013 até hoje, essa infraestrutura também ela foi perdendo força, e é uma infraestrutura que tem que ser renovada continuamente, e foi perdendo isso aí. Qual a solução para isso? A solução ela passa por dois processos. Primeiro é a análise de eficiência da estrutura que nós temos, um inventário de tudo que existe. O que acontece muitas vezes, você tem um microscópio eletrônico, por exemplo, aqui dentro desse prédio, de repente você tem um outro na outra esquina e por outras áreas está muito distante, você não vai ter um daquele equipamento. Então, distribuir de uma forma mais inteligente os equipamentos que nós temos, fazer o controle desse inventário, tá? Assim como você saber onde estão as equipes, né? Cada uma dessas equipes que tem certas competências em áreas específicas da ciência, tudo isso ligado no inventário. Como que a gente está fazendo isso? Nós temos a Carlos Chagas, que é uma plataforma dentro do CNPq, está sendo revitalizada, ela já estava muito velha, e dentro dela nós colocamos uma nova função que é fazer esse inventário. Para que serve isso no final das contas? Como eu falei, nós reestruturamos o Ministério de forma que ele funcione como uma máquina, vamos chamar assim, passando pela pesquisa, aliás, passando desde a formação, levando ciência e tecnologia para crianças no ensino fundamental e médio, passa pela pesquisa, inovações, e esse sistema de inovação é conectado nas tecnologias aplicadas que desembocam naquelas 4 áreas que eu falei antes aqui. Bom, com tudo isso funcionando, nós chamamos de centros de tecnologias aplicadas. Isso não existia, isso está sendo criado. São centros que vão ser qualificados para trabalhar em certas tecnologias, como tecnologia de energia renovável. Ali, com incubadoras, uma empresa daquela que surja para criar um certo tipo de produto, que às vezes tem 2 ou 3 engenheiros, através de uma plataforma como essa, ela passa a ser conectada com todo o nosso inventário, todo o nosso, vamos dizer assim, arsenal de ciência e tecnologia. Então, aquela empresinha de 3 pessoas passa a ter milhares de pesquisadores para auxiliar para fazer um componente. Que isso tem a ver com trazer pesquisadores para cá? Porque no momento em que você tem esse sistema funcionando e que recursos para fomentar aquela empresa também são utilizados para motivar aquele time que ele tem que receber para trabalhar dentro daquele projeto, você começa a ter certos incentivos em trazer para cá, melhorar a infraestrutura também de pesquisa com dinheiro privado, que a maior parte, a gente fala, Israel tem 4% de investimento do PIB em ciência e tecnologia. Sim, mas 75% é de setor privado. Para isso, você tem que incentivar o setor privado a participar. Quando você começa a ter a participação de recursos do setor privado, com os devidos retornos de investimento para o setor privado, você começa a melhorar também a infraestrutura de pesquisa e atrair pesquisadores. José Maria Trindade.
Pois é, ministro, quando o senhor falou lá atrás aí sobre a formação do Ministério, né, eu me lembro aí que o senhor tem um peso pesado na Secretaria Executiva, né? Júlio Semeghini, que tem experiência da área, foi secretário de Ciência e Tecnologia em São Paulo, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados, enfim, foi uma escolha muito boa, Júlio Semeghini. Mas eu queria perguntar ao senhor, porque o Brasil foi surpreendido há anos atrás, no governo Dilma, com o vazamento de dados sobre e-mails da presidente da República. O mundo inteiro ficou exposto a isso. E de lá para cá houve uma promessa do governo, né, e uma política de Estado, mais do que de governo, de proteção dos dados das autoridades. O Brasil já tem condições, já tem uma internet paralela para impedir exatamente esses saques de hackers? Não da maneira como deveria ainda. Isso é uma das funções ali do nosso Ministério, de ajudar também nesse desenvolvimento. Lembrar que existe uma lei de proteção de dados que tem que ser desenvolvida, até a ideia de se criar uma autoridade de proteção de dados no Brasil, como existe em outros lugares. Isso é, de certa forma, essencial, né, à medida que se evolui nessas tecnologias, mas o fato de se criar todo um sistema de segurança cibernética também vai ajudar nesse sentido. Não resolve o problema, não. Isso é interessante falar que isso aí resolve tudo, né? A varinha de... Não resolve o problema, não, que a gente sabe que isso é uma batalha constante. Basta olhar no seu computador quantas vezes tem que atualizar o antivírus e assim por diante. É uma batalha constante, mas é uma batalha que a gente tem que ganhar. Vai acontecer algumas baixas no caminho, tem que ganhar. Como? Desculpa. Senhores têm uma comunicação própria com o presidente, entre ministros? Nós temos um celular próprio para isso, né? Mas, de novo, né? Com todo dado que transmite, ele tem que ser criptografado, né? E mesmo criptografado, você tem que atualizar esse sistema constantemente, né? Então, você fala, isso vai garantir 100%? Não, nunca vai ser. Ministro, caminhando para o final da nossa entrevista, tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que eu sempre falo há muitos anos do tema das fronteiras. E o Brasil tem fronteiras continentais, sempre que eu vou falar disso, eu falo, tema mais debatido em Israel, fronteira. Na Europa, fronteira. Nos Estados Unidos, fronteira. E no Brasil, muitas vezes, o debate público se volta a algumas besteiras. Mas a questão das fronteiras, na corrida eleitoral de 2018, vários candidatos até disseram, isso se resolve com tecnologia. Então, como há a entrada de armas e drogas há muito tempo no Brasil, produzidas em países vizinhos, há algum sistema possível de monitoramento das fronteiras, seja por meio terrestre, seja via satélite, que possa ser desenvolvido para ajudar no combate à criminalidade? Só para aproveitar, então, como estamos chegando ao fim da entrevista, ministro, emendando a pergunta do Felipe. Hoje, o senhor admite que as fronteiras podem ser consideradas, em muitos trechos, pelo menos, áreas de exclusão, quer dizer, sem controle do Estado, pela impossibilidade de vigiar uma área tão extensa. Olha, o Exército tem um sistema que é ligado justamente com a proteção de fronteiras, e uma coisa que eu queria dizer... pouca gente, né? São os destacamentos que têm um trabalho heróico ali, mas... Eles têm. Para quem já visitou por exemplo, vai no Acre, em Cruzeiro do Sul, você conhece lá um batalhão de infantaria de selva que trabalha na proteção de fronteiras. As condições não são fáceis, não são realmente fáceis para isso. A ciência e tecnologia, sem dúvida nenhuma, pode ajudar. E a boa notícia é que nós estamos, junto com os centros de tecnologia do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, trabalhando com o Ministério de Ciência e Tecnologia, ou seja, dois ministérios trabalhando juntos no desenvolvimento de sistemas de defesa. E isso inclui também a parte de defesa. Aí você passa por vários possíveis sistemas, como satélites, a utilização de satélites para isso, e inclusive a popular, vamos dizer assim, né, os nossos batalhões na floresta e etc., com ciência e tecnologia também, com laboratórios, cientistas. Para que isso vai servir? A partir do momento que a gente começa a conhecer mais a região, começa a conhecer mais as possibilidades da região, a ciência pode auxiliar com sistemas que vão surgir nesse caminho.
né? Então a ideia não é só explorar a biodiversidade de uma forma sustentável através e utilizando essa infraestrutura já existente, mas também trazer aos olhos ali da ciência algumas outras possibilidades, né? E nós temos sim drones, eu ia falar disso. São drones, por exemplo, né? Ou vantes, né? E que podem ser utilizados para isso, assim como outros sistemas, né? Vante é o veículo aéreo não tripulado. Não tripulado. E não temos usado por falta de verba, né? Não, ministro? E dá para se desenvolver sistemas mais baratos que podem fazer isso aí, que permanecem no ar durante bastante tempo. Outros tipos também, usando radar e outras coisas que nós podemos ajudar nesse sentido. Nada é muito barato a princípio, mas a tecnologia tende a ficar mais fácil, principalmente no momento que você começa aí, você vê as coisas se conectando, você consegue levar a banda larga para essas regiões, através de satélite, por exemplo, que aí a conexão entre vários sensores, né, pode ser ativada de uma forma muito mais eficiente, e você ter esses sinais de uma forma muito mais prática e em 24/7, né, 24 horas, 7 dias por semana. Dá para fazer esse monitoramento de uma forma mais adequada também. Conversamos com Marcos Pontes, ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite aqui para participar de Os Pingos nos Is. É sempre um prazer conversar com o senhor, recebê-lo. Seja sempre bem-vindo à Jovem Pan. Boa noite, bom trabalho e espero que continue colaborando ali para a melhora do Brasil em todos os sentidos. Olha, obrigado. Eu queria agradecer pelo convite, agradecer por essa oportunidade, dizer que o Ministério está à disposição. Aliás, o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, eu costumo chamar como uma caixa de ferramentas à disposição dos outros ministérios, à disposição de cidade, de municípios, do Estado, para ajudar. Nós estamos aqui para ajudar o país e, como eu falei desde o começo, que às vezes os cientistas olham assim, agora já não fazem mais isso, a gente tem que dar retorno de investimento. Que eu falei naquela entrevista lá no começo, continua essa mesma ideia. Nós temos que dar retorno de investimento. Cada real investido no Ministério tem que dar um retorno, tanto em termos de riqueza para o país, quanto em qualidade de vida para as pessoas.